Olá, boa tarde. A Marinha aumenta a participação no combate ao óleo e decide mandar 4 navios de guerra para o Nordeste. O primeiro partiu agora há pouco do Rio de Janeiro. O óleo voltou a aparecer em praias da Bahia e o governo monitora o navio grego Bubulina, suspeito de provocar o desastre ambiental. E ainda as investigações da emboscada ao líder indígena Paulino Guajajara. O Pantanal voltou a sofrer com o fogo e Mato Grosso do Sul decidiu pedir ajuda a estados vizinhos. O presidente da Fundação Nacional de Artes, Miguel Proença, foi exonerado hoje. Entre as notícias internacionais, o Irã voltou a desafiar o mundo e anunciou o lançamento de novas centrífugas nucleares. Na Grécia, 41 imigrantes foram encontrados escondidos num caminhão. Dessa vez, estão todos vivos. E aqui no Brasil, um reconhecimento da Unesco. Belo Horizonte entrou no seleto grupo de cidades criativas da gastronomia. O Jornal Hoje está começando. O Ministério da Defesa vai falar daqui a pouco como estão as investigações sobre o óleo nas praias do Nordeste. Lembrando que você viu aqui no Jornal Hoje, na sexta-feira, que um navio de bandeira grega é o maior suspeito por esse vazamento. Mas a empresa dona do navio negou qualquer problema. Enquanto isso, as manchas voltaram a aparecer na Bahia. Já são 27 cidades atingidas lá no estado. E a preocupação continua grande, principalmente no sul da Bahia, onde fica o Parque Nacional dos Abrolhos. O petróleo cru não para de chegar na Bahia. Mais manchas apareceram hoje na praia de Jauá, em Camaçari, região metropolitana de Salvador. Na capital baiana, a praia de Pedra do Sal, em Itapuã, foi atingida novamente pelo óleo. Agentes da prefeitura trabalhavam para retirar as manchas que estavam na areia e nas pedras. Só nesse fim de semana, em Salvador, já foram retiradas das praias quase 15 toneladas de óleo. Com esses números, já são 122 toneladas e 600 quilos desde o primeiro dia que a cidade foi atingida pelo petróleo cru. Em toda a Bahia, já foram recolhidas das praias 400 toneladas de óleo nos municípios atingidos. O óleo também preocupa no sul do estado. Segundo o ICMBio, moradores encontraram pequenas manchas em canavieiras. Em Prado, as praias amanheceram bem sujas. Equipes da prefeitura usaram um tambor e um pneu para ajudar na limpeza. Em Abrolhos, na ilha de Santa Bárbara, foram recolhidos 50 quilos de óleo. A coleta do óleo é difícil por causa da quantidade de pedras em torno da ilha. O óleo foi encontrado também na Ilha Redonda, área de desova de tartarugas. Os militares se revezaram para limpar as duas ilhas. A Marinha e a Petrobras monitoram uma área de 22 mil quilômetros quadrados com 8 navios e sobrevoos diários. As embarcações têm dificuldade de criar uma barreira em torno do Parque Nacional, porque o óleo vem submerso e só consegue ser visto quando já está muito próximo à praia. É difícil saber, né, o que a quantidade e a extensão do impacto desse óleo aqui em Abrolhos, uma vez que a gente não sabe exatamente a quantidade de óleo, né, que foi derramado no mar, né? Mas as equipes aqui estão preparadas, né, e a Marinha está fazendo de tudo, né, para tentar conter o avanço desse óleo. A direção do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos suspendeu a visitação até amanhã. A gente sabe que numa tragédia dessa magnitude sempre há muito o que fazer, mas todo o esforço do ICMBio local, dos atores locais, ONGs, universidades, pescadores, comunidade marítima em geral, pesquisadores estão sendo empregados. E está pintando reforço aí para ajudar na limpeza das praias do Nordeste. 4 navios da Marinha estão saindo hoje do Rio de Janeiro. Agora, inclusive, os 2 maiores navios de guerra do país. A Flávia Janus está lá acompanhando isso. Flávia, boa tarde. A gente sabe que um navio saiu agora há pouco, 12h32, e que tipo de ajuda eles devem levar? Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, são 2.000 militares envolvidos nessa missão, 670 são fuzileiros navais e há um reforço de mergulhadores para um trabalho mais específico de limpeza nos arrecifes e nos manguezais. Somente do Rio de Janeiro já há 7 navios envolvidos nessa missão e agora que essa missão recebe o reforço de mais 4 navios. A Marinha Brasileira saiu daqui da Baía de Guanabara por volta do 12h30 e às 3 da tarde outras 3 embarcações vão sair da
base naval na ilha do Mocanguê, em Niterói, em direção ao Nordeste. E Flávia, quando que esses navios devem chegar ao Nordeste? Olha, mas esses navios só chegam no dia 10 de novembro, no próximo domingo, no porto do Suape, no Recife. 6 aeronaves, 6 helicópteros estão sendo deslocadas também para essa missão. E o plano inicial é que uma embarcação fique atracada nesse porto e as outras embarcações circulem pelas praias para patrulhar e monitorar as manchas. Maju. Obrigada, Flávia. E a expectativa agora é sobre uma entrevista coletiva que o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, vai fazer daqui a pouco sobre as investigações até o momento. A Marinha apontou o navio grego Bubulina como principal suspeito desse vazamento. O Fabiano Andrade está lá no Ministério da Defesa, vai conversar com a gente. Fabiano, o presidente Jair Bolsonaro recebeu informações sobre a investigação hoje de manhã. O que você traz para a gente? Boa tarde. Boa tarde para você também, Maju. Boa tarde para todo mundo ligado no Jornal Hoje. Os detalhes dessa investigação foram repassados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que chegou aqui ao Ministério da Defesa por volta de 11h30 da manhã. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também veio apresentar os detalhes da investigação conduzida pela Polícia Federal. Além de Moro e de Bolsonaro, participaram também dessa reunião o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eles fizeram uma videoconferência com os comandantes da Marinha de 3 áreas específicas de Belém, Recife e Salvador, regiões que monitoram o aparecimento da mancha e também o trabalho de limpeza dessas praias que foram atingidas pelo óleo. Até agora, segundo a investigação, o navio de bandeira grega Bubulina é o principal suspeito por esse vazamento. Segundo as investigações, a quantidade de óleo derramada no Oceano Atlântico corresponde a 2% da capacidade do navio. Ontem, o ministro da Defesa disse que a empresa proprietária desse petroleiro já foi notificada. As investigações que a Polícia Federal fez junto com a Marinha do Brasil, as investigações chegaram ao navio, navio. Então eles têm que provar ou não, e as investigações estão em curso, as demandas estão feitas, porque todos os indícios apontam a ele. As penalidades são de acordo com as organizações internacionais marítimas do mundo inteiro. Já foram notificados oficialmente essa firma, essa bandeira, já foram feitos, a Polícia Federal fez busca e apreensão nos escritórios que representam o navio, então nós estamos aguardando a sequência. No sábado, a empresa havia divulgado um comunicado. Disse que foi feita uma pesquisa completa do material nas câmeras e sensores que todos os seus navios carregam como parte de suas políticas de segurança. E que não há provas de que o navio tenha parado, realizado qualquer tipo de operação STS, que é uma sigla para Ship to Ship ou navio para navio, vazado, desacelerado ou desviado de curso em seu caminho para Melaka, na Malásia. E que este material será compartilhado de bom grado com autoridades brasileiras, caso entrem em contato com a empresa com relação a esta investigação. Até agora, continua a empresa, este contato não foi feito. A companhia afirmou ainda que o navio partiu da Venezuela em 19 de julho de 2019, indo diretamente, sem paradas em outros portos, para a Malásia, onde descarregou toda a carga sem qualquer falta. Ontem o Fantástico trouxe detalhes sobre como o navio Bubulina virou o principal suspeito pelo derramamento de óleo. Ele foi um dos navios que passaram pela região na data em que a mancha de óleo foi encontrada por satélites, dia 29 de julho. Além do Bubulina, passaram por ali outros 2 navios, um transportando grãos e outro levando carros. A Marinha afirmou à repórter Sônia Bride que, apesar de já ter apontado o navio como principal suspeito, as investigações continuam. As provas reunidas até agora contra o Bubulina são suficientes para processá-lo numa corte internacional e mesmo no Brasil? Não, até agora é necessário, ele é um suspeito e existe grandes possibilidades de ser ele. Mas não existe um flagrante, assim, não existe uma fotografia dele lançando o óleo. E uma correção aqui, ó. Agora há pouco, a gente falou que o porto do Suape fica no Recife, mas na verdade ele fica na região metropolitana do Recife. Vamos para outro problema ambiental. Pantanal está em chamas lá em Mato Grosso do Sul. O vento acaba espalhando rapidamente o fogo pela vegetação seca e esse calorão de quase 40 graus que está fazendo por lá dificulta muito o trabalho dos bombeiros. Segundo a Defesa Civil, a situação é muito crítica.
Amanhece e as equipes saem para o combate. A situação é crítica no Pantanal. Os aviões já lançaram mais de 230 mil litros de água sobre o fogo. A linha de fogo já passa de 50 quilômetros. O estado de Mato Grosso do Sul pediu ajuda aos bombeiros de Mato Grosso e do Distrito Federal, que mandaram aviões para lançar água. O ICMBio também mandou 2 aeronaves. Mais bombeiros devem chegar da capital federal. A cada instante surgem novos focos. O vento leva fagulhas e em minutos a vegetação seca pega fogo. No fim de semana, o fogo chegou bem perto da base de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o calor continua. Aonde eu estou andando, existia um alagado cheio de plantas aquáticas e peixes. E o fogo, destruiu tudo. A preocupação agora é com o pós-fogo. Pode faltar comida para os animais. Muitas plantas fornecem frutos para os animais. Sem peixes, as aves também não terão o que comer. Para os bombeiros e brigadistas, o desafio é conseguir trabalhar sob calor intenso. A sensação térmica está passando dos 44 graus. E o Exército deve ajudar na instalação de um sistema de comunicação via rádio, porque o fogo queimou fios de fibra ótica e a comunicação lá é precária. No Pantanal nós temos variedades de vegetação que acabam dificultando o acesso e facilitando a propagação do incêndio. A vegetação está seca, a temperatura está alta, a umidade está baixa e no período das 10 às 16 horas há um aumento significativo dos ventos, o que faz com que esses incêndios se propaguem com uma maior velocidade, dificultando aí o combate na região. E agentes da Polícia Federal passaram amanhã na reserva indígena Araribóia, lá no interior do Maranhão. Eles estão atrás dos autores da emboscada que matou Paulo Paulino Guajajara. Paulino era líder dos Guardiões da Floresta, grupo criado pelos próprios índios para proteger a reserva. Laércio Guajajara, que na sexta-feira levou 2 tiros, mas conseguiu fugir, foi retirado da floresta e está sob proteção policial. Nessa entrevista, gravada por um grupo de documentaristas, Laércio conta que desde 2016, 5 índios foram assassinados na reserva. A gente já fez muitas denúncias, já alertou muito aí as autoridades, mas nada feito, né? Nesse último ataque, o líder Paulo Paulino Guajajara morreu na hora com um tiro no pescoço. De repente chegou 5 pessoas lá armadas, né? Já atirando em nós, já bateu aqui no meu braço, nas minhas costas. Quando eu olhei pro companheiro, ele já estava caído já. Um dos envolvidos no ataque, Márcio Greik, também morreu. Os outros fugiram e até agora não foram identificados. A suspeita é que os 2 índios foram vítimas de uma emboscada para eliminar os líderes do grupo Guardiões da Floresta, criado pelos próprios índios para proteger a reserva de madeireiros e poceiros. Em setembro, os guardiões capturaram 8 madeireiros dentro da terra indígena e entregaram à Polícia Federal. A Polícia Civil maranhense está dando apoio à Polícia Federal nas investigações. O governador Flávio Dino, do PCdoB, prometeu assinar ainda hoje um decreto que cria uma força-tarefa com órgãos de segurança do Estado para atuarem juntos com órgãos federais na proteção dos índios que vivem na reserva. Nós temos que criar os mecanismos jurídicos e legais para agir junto com o governo federal para preservar os territórios, preservar as vidas e preservar as florestas. O assassinato do líder indígena no Maranhão foi destaque na imprensa internacional. A versão online do Le Monde da França destacou que a tragédia ocorreu em uma das regiões mais afetadas pela extração ilegal de madeira. A versão em português do El País da Espanha ressaltou que o assassinato abalou a comunidade indígena. Nos Estados Unidos, o Washington Post também deu destaque ao que chamou de emboscada na Amazônia. Laércio Guajajara disse que, apesar do ataque, o trabalho dos Guardiões da Floresta vai continuar. Nós protegendo essa floresta inteira, estamos protegendo o mundo, os próprios invasores que estão matando nós. Nós estamos defendendo a vida dos filhos deles, dos netos deles, daqui mais 30 anos, 50 anos. Acho que eles não pensam isso. Em Mato Grosso do Sul, a polícia investiga a ação de milícias na capital do estado, Campo Grande. A Justiça do Estado aceitou as denúncias do Ministério Público e 19 integrantes do grupo se tornaram réus. A milícia é formada por policiais e guardas municipais e chefiada por 2 empresários, pai e filho. O homem que sobe as escadas com dificuldade é Jamil Nami, de 80 anos. Ele foi transferido para o Presídio Federal de Mossoró, depois que uma investigação o apontou como mentor de um possível atentado para matar um delegado de Campo Grande.
Ele, o filho, Jamil Nami Filho, de 42 anos, e outras 17 pessoas foram denunciados pelo Ministério Público por uma série de crimes, como extorsão, corrupção, obstrução de justiça, tráfico de armas e organização criminosa. Pai e filho são suspeitos de chefiar uma milícia armada, formada por policiais e guardas municipais, ligada ao jogo do bicho. O grupo é investigado por pelo menos 4 assassinatos em Campo Grande desde junho do ano passado. Uma força-tarefa formada por 5 delegados estuda reabrir pelo menos outras 15 investigações de homicídios que foram cometidos em Mato Grosso do Sul com elementos de execução. As armas usadas nesses assassinatos são semelhantes às que foram encontradas nesta casa, que pertence à família Nami. Segundo a equipe que investiga os Nami, quem não cumpre as exigências ou trai a confiança da família recebe uma sentença de morte. Este capitão reformado da PM não quer mostrar o rosto. Ele diz ter tido problemas com os Nami na negociação de terras. Em abril, o filho dele tirava a caminhonete do pai da garagem quando foi executado com tiros de fuzil. Saí e acabei vendo aquela cena ali chocante que fica passando na minha cabeça 24 horas por dia. Nami pai e filho foram presos preventivamente em 27 de setembro. Nesta mensagem de 17 de abril do ano passado, descoberta pela polícia, Jamil Nami Filho diz que iria começar a maior matança de Mato Grosso do Sul e que nela morreriam de picolezeiro a governador. A gente procurou as defesas de Jamil Nami e de Jamil Nami Filho. O advogado do pai disse que ele nega as acusações. E o filho está, nesse momento, sem advogado de defesa. Vamos agora para o noticiário internacional. A gente falou aqui no Jornal Hoje do escândalo, daquela tragédia do caminhão onde foram encontrados 39 corpos de imigrantes na Inglaterra, isso no mês passado. Hoje foi o seguinte, policiais acharam 41 imigrantes escondidos num caminhão lá na Grécia. Felizmente, todos vivos. A gente vai a Londres falar sobre isso com a Marina Isidro. Marina, conta pra gente, a gente tá vendo esse esquema aí desumano de transporte de pessoas. Desse caso, quais são os detalhes? Boa tarde. Boa tarde, Maju, e para todos. A polícia grega acredita que os 41 imigrantes sejam do Afeganistão. Os policiais encontraram o grupo quando faziam uma operação de rotina numa estrada no norte da Grécia. A polícia prendeu o motorista, que é da Geórgia, e a imprensa local diz que um segundo homem, de nacionalidade turca, está sendo procurado em conexão com o crime. A Grécia vive o maior aumento do número de refugiados desde a crise de 2015. Só em setembro, mais de 8 mil pessoas chegaram ao país, Maju. E Marina, como é que andam as investigações daquele outro caso, né, dos mortos que foram encontrados no caminhão lá na Inglaterra? Bom, a polícia no Vietnã prendeu hoje mais 8 suspeitos de fazer parte de um grupo responsável pelo contrabando de pessoas para a Europa. A polícia aqui já tinha prendido 2 homens acusados de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os policiais acreditam agora que todas as vítimas sejam vietnamitas. Antes, achavam que podiam ser chinesas. Para ter a confirmação das identidades, uma delegação do Vietnã trouxe para cá amostras de DNA. Centenas de vietnamitas são vítimas de tráfico de pessoas para o Reino Unido todos os anos. E segundo uma ONG britânica de combate ao tráfico e exploração de crianças, a maioria é forçada a trabalhar em salões de beleza e plantações de maconha. A polícia de Essex, onde o caminhão foi encontrado, pediu ajuda à comunidade vietnamita local. Mas como muitas dessas pessoas vivem aqui ilegalmente, elas têm medo de fazer isso, porque aqui no Reino Unido, policiais podem compartilhar informações com as autoridades de imigração. A gente segue acompanhando esse caso, Maju. Obrigada, Marina. De Londres, a gente vai para Nova York falar sobre o Irã, porque anunciou hoje a inauguração de 30 centrífugas nucleares. Essa foi mais uma afronta aos países do Ocidente, porque essas centrífugas são proibidas pelo acordo assinado com as grandes potências em 2015. A gente vai para Nova York agora falar sobre isso com a Sandra Coutinho. Sandra, vamos começar explicando qual que é a importância dessas centrífugas. Boa tarde. Boa tarde para você também, Maju, e para todo mundo. Olha, é importante porque a centrífuga é o equipamento usado para enriquecer urânio. E o urânio é a matéria-prima da bomba atômica. E as 30 centrífugas inauguradas hoje têm capacidade de processamento 10 vezes maior do que o modelo permitido pelo acordo fechado lá em 2015.
O acordo referendado por Estados Unidos, França, Reino Unido, China, Rússia e Alemanha determina que o Irã mantém apenas as 5.000 centrífugas que já possuía no momento da assinatura, justamente para impedir o país de produzir armas nucleares e que o urânio fosse usado só para fins pacíficos. O ministro do Exterior da Alemanha disse que as novas centrífugas são uma violação inaceitável do acordo. Tratado, aliás, do qual os Estados Unidos se retiraram no ano passado. O Irã escolheu a dedo esse dia para desafiar os termos do acordo. Por quê? Hoje, faz 40 anos da invasão da Embaixada Americana em Teherã e teve protesto com gritos de morte à América por todo o país. Em 1979, um grupo de estudantes invadiu a embaixada e fez 52 diplomatas e funcionários reféns. A crise, que durou 444 dias, levou ao rompimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã. Maju. Obrigada, Sandra. Agora eu vou falar de um flash mob diferente aí que aconteceu hoje em Hong Kong. Flash mobs são aquelas reuniões repentinas em ambiente público para uma apresentação curta. Agora, nesse caso, o flash mob foi um protesto. Vejamos aqui no nosso painel o seguinte: as pessoas se reuniram em um shopping de Hong Kong para pedir o fim da violência policial nas manifestações pró-democracia. Elas levaram cartazes e cantaram músicas. Teve protesto hoje também de jornalistas que foram com capacetes para uma entrevista coletiva da polícia. E diante da manifestação, a polícia resolveu cancelar o pronunciamento. Esse final de semana foi marcado por novos confrontos violentos lá em Hong Kong. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Pelas redes sociais, a polícia defendeu a ação da polícia, nos protestos. E na Índia, o governo declarou um estado de emergência por conta da poluição do ar e decidiu adotar um rodízio de carros em Nova Delhi. Demorou. Veja aqui, seguinte, a névoa que tomou conta da capital. Vejam só, carros com placas com fim ímpar não puderam circular hoje pela cidade. O rodízio vai funcionar pelo menos até o dia 15 de novembro para ver se a poluição diminui um pouco por lá. Escolas também não abriram hoje, nessa segunda-feira não, e vários voos foram afetados pela baixa visibilidade. Em alguns pontos de Nova Delhi, a medição de material particulado, que é essa poluição que entra nos pulmões, passou de 900 microgramas por metro cúbico. É bem acima dos 500, que é considerado aí o índice mais grave pela Organização Mundial da Saúde. Vamos para o Brasil, voltemos aqui para o Brasil, porque é o seguinte, os temporais ainda estão causando transtornos no Rio Grande do Sul. Quem conta pra gente sobre isso é a Eliana Marques. Oi, Eli, boa tarde. Boa tarde, Maju. Quais são os detalhes dessa chuva aí? Tem mais previsão de chuva forte para lá? Tem sim. Boa tarde a todos. Olha, infelizmente a chuva não está dando trégua lá no Rio Grande do Sul. Em Rosário do Sul, por causa da cheia do Rio Santa Maria, pelo menos 50 famílias tiveram que sair de casa. Essas imagens aí que a gente acabou de ver são do Marcelo Maia. São imagens de ontem. Hoje o nível do rio já baixou um pouco, mas ainda está acima do normal. Maju. Nível do rio baixou por lá, mas Rosário do Sul continua no caminho da chuva? Ela sim, e praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. No momento já chove forte ali no entorno da Serra Gaúcha. A gente colocou aqui as regiões que devem ter os maiores volumes de chuva. Então, Uruguaiana e São Luís Gonzaga no oeste do estado, Santa Maria, que fica na região central do Rio Grande do Sul, Bagé na Campanha Gaúcha e até mesmo lá no norte do estado, pegando a região de Passo Fundo. Em Porto Alegre, tempo fechado também tem previsão de chuva. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Olha como é que estava agora há pouco, não dava para ver quase nada, a chuva já chegando por lá, máxima de 24 graus, Maju. Porto Alegre está parecendo uma névoa de Nova Delhi que a gente mostrou. Deixa eu perguntar, você explorou bastante o sul, eu quero saber como é que fica o tempo nas outras regiões do país. Bom, aí temos sol, calor, pancadas de chuva em Santa Catarina, também no Paraná, em toda a região norte aqui, olha, e por lá são temperaturas bem acima dos 30 graus nas capitais, possibilidade de pancadas de chuva ainda aqui em grande parte do centro-oeste, do sudeste. Agora vamos falar de quem vai ter sol o dia todo, né? Oeste de Mato Grosso, também de Mato Grosso do Sul, a região dos lagos no Rio de Janeiro, avançando aqui para grande parte do Nordeste. Giro de capitais agora, começando com Salvador, máxima de 31 graus por lá, sem previsão de chuva. Goiânia está bem, mais abafada, 35 de máxima, pode ter chuva hoje. Rio de Janeiro, você vê agora imagens ao vivo, risco menor de chuva, máxima de 33 graus.
Em Belo Horizonte, 33 de máxima também, possibilidade de pancadas de chuva. E fechando esse giro aqui com São Paulo, calorão de até 35 graus, atualizado depois do meio-dia, hein? Previsão de chuva isolada, mas pode ser forte agora amanhã, Maju, essa chuva engrossa aqui em São Paulo. Então a gente pode preparar para uma chuva mais encorpada aqui. Exatamente. Risco de temporal aqui em São Paulo e em toda essa área aqui, olha, que vai lá do norte do Rio Grande do Sul, passa por Mato Grosso do Sul, Goiás, grande parte de Minas, Rio de Janeiro e todo o estado de São Paulo. E além dos temporais, amanhã Campo Grande, Cuiabá e Rio de Janeiro ficam bem mais quentes que hoje. Cuiabá e Rio de Janeiro empatadas nos 38, quase nos 40 graus amanhã, Maju. Obrigada, Eli. Você mostrou aí Belo Horizonte com 33 graus. É para lá que a gente vai agora, Eliana, porque Belo Horizonte se orgulha de ser a capital mundial dos botecos. Agora, BH é a 4ª cidade brasileira com o título de cidade criativa da gastronomia. Belém, Brasília e Paraty já ostentam aí esse título, que é dado pela Unesco, aquelas cidades que investem na cultura e na criatividade para acelerar o desenvolvimento sustentável. É a magia da gastronomia. De repente, mel com nozes vira geleia, produto feito aqui em BH, que virou ingrediente de prato chique. São verdadeiros tesouros gastronômicos, os produtos mineiros. A tradição não sai de moda. Tutu de feijão, tropeiro e torresmo de barriga. Por que a comida mineira faz tanto sucesso? Porque ela é gostosa, na realidade. E tá no restaurante, no bar, tira gosto na mesa de amigos. Belo Horizonte, que já era conhecida como a capital mundial dos botecos, agora é cidade criativa da gastronomia. Foi a Unesco que disse. É a 4ª cidade do país a ser reconhecida assim. No Brasil, além da capital mineira, Belém, Florianópolis e Paraty tem um título. Aqui no Mercado Central a gente encontra uma variedade dos ingredientes e sabores que fazem parte da nossa culinária. Aliás, a comida que a gente faz é quase unanimidade. 98% dos turistas estrangeiros que passaram aqui pela capital mineira aprovaram a nossa gastronomia. Mas nem precisa vir de fora. Fala muito bem da comida mineira, da riqueza da culinária mineira. É bastante famosa, né? A fama do sabor se reflete nos números. Por ano, a gastronomia movimenta 4,5 bilhões de reais em Belo Horizonte e emprega mais de 21 mil pessoas. São 18 mil bares e restaurantes. Essa culinária desperta o carinho, o amor, pegar aquilo com prazer, fazer e servir à mesa para os nossos clientes. No boteco tem rabada com mostarda e língua de boi com purê de batata. Tudo com uns ingredientes bem especiais. Essa simplicidade que tem nessa culinária bem de mãe mesmo, né? Bem de família, de aconchego. Eu acho que é isso, acho que essa é a magia que tem os nossos pratos. Comida de mãe, que delícia, gente. Ainda hoje, a exoneração do presidente da Fundação Nacional de Artes, Miguel Proença. Estudantes voltam para a sala de aula um dia depois do Enem. E a seguir, 2 iniciativas para agilizar as disputas que vão parar na Justiça. Até já! O Conselho Nacional de Justiça promove a partir de hoje a Semana Nacional de Conciliação. Vamos lembrar, né, que a conciliação, que é o entendimento entre os envolvidos num processo, é algo estimulado sempre, porque no final sai mais rápido e dá melhor resultado. Agora, nessa semana está rolando mesmo um mutirão para aumentar a quantidade de atendimentos e incentivar as pessoas a fechar um acordo. Assim, a fila anda, o processo termina mais depressa, o que é melhor para os envolvidos e para a Justiça. A mesa redonda deixa todos em posição de igualdade na audiência. Para a Justiça, esse é o melhor caminho para se alcançar a conciliação. A 14ª Semana Nacional de Conciliação é organizada pelo Conselho Nacional de Justiça. É, na verdade, uma campanha para divulgar o que é estimulado pela própria Justiça o ano todo. Nós costumamos falar que a solução mais justa é aquela que os protagonistas, os trabalhadores, as empresas conseguem solucionar por eles próprios, com a intervenção mínima do Poder Judiciário. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo foi o que alcançou, no ano passado, o maior índice de conciliações em todo o país. 31% em cima de todas as ações que deram entrada no TRT. 42 salas são dedicadas a este fim. Nas salas de conciliação,
não tem juiz. O juiz trabalhista apenas supervisiona o que ocorre aqui. O trabalho é dos conciliadores, que fazem a mediação entre as partes, ouvem os advogados, podem propor soluções, até que os dois lados cheguem a um acordo. A Semana de Conciliação está acontecendo em todo o Brasil e envolve os tribunais de justiça, do trabalho e federais de cada estado. Nos federais, podem ser resolvidas causas não criminais, em que a União seja parte do processo, como crimes políticos ou problemas de serviços numa empresa pública federal. Os tribunais trabalhistas vão buscar acordos entre o trabalhador e as empresas, para que o processo seja resolvido e encerrado agora, sem que seja preciso esperar pela sentença final. E os tribunais estaduais estão atendendo a conflitos que vão desde ações cíveis e de família até a negociação de débitos municipais, como IPTU, estaduais como IPVA e dívidas com instituições financeiras. O Tiago trabalhou como conferente por 2 anos num supermercado de São Paulo e desde novembro do ano passado esperava a decisão da Justiça sobre quanto deveria receber. O resultado saiu hoje e ele ficou aliviado. A gente tira um peso da consciência da gente, né? Tem quase 1 ano já essa audiência. E a Justiça do Brasil sabe como que é. Aí, com essa conciliação, é a melhor forma de resolver esses atritos entre empresa e trabalhador. E não é só conciliação, não. Tem outra iniciativa para agilizar o andamento de processos na Justiça. É um mutirão em todo o Brasil para digitalizar 1,5 milhão de processos criminais. Quando tudo estiver nos sistemas de informática, e aí aquelas pilhas de papel enormes vão desaparecer, o trabalho da Justiça pode ficar mais rápido e mais eficiente. Esses 20 soldados do Exército são o novo reforço no Tribunal de Justiça em Goiás. A missão é limpar os processos que estão no papel para facilitar a digitalização. Além de contar com a ajuda do Exército, o Tribunal de Justiça também colocou funcionários do próprio Poder Judiciário para dar conta de todo esse trabalho. No total, são 58 mil processos de pessoas condenadas aqui em Goiás. E o prazo para digitalizar todos esses processos termina em dezembro, como manda o Conselho Nacional de Justiça. A ONU também oferece ajuda com 150 voluntários que colaboram nessa tarefa. Até agora, tribunais de justiça de 25 estados estão conectados ao novo sistema eletrônico de execução unificada. Não se tem hoje um cadastro nacional daquelas pessoas que já foram condenadas. Às vezes uma pessoa foragida, que veio para cá e nós sequer tenhamos conhecimento que se trata de uma pessoa que já estava cumprindo pena em outro estado. Em Mato Grosso, o trabalho foi feito por estagiários de direito e os processos vieram escoltados do interior até Cuiabá. Em Rondônia, a Justiça usou mão de obra de 20 mulheres presas. A cada 3 dias trabalhados, 1 dia a menos na pena. O programa vai funcionar como uma inteligência artificial para alertar os juízes sobre progressão de regimes, vencimento de prazos e também de penas. Muitas vezes os presos fazem rebeliões, por quê? Porque os seus benefícios não estão sendo concedidos, muitas vezes porque já há presos que cumpriram pena, deveriam estar soltos e não o foram. Essa mulher foi condenada por sequestro, mas nunca tinha sido presa. Ela alega que 12 anos depois, quando a pena já não devia mais ser cumprida, ela foi detida no trabalho por 2 policiais, por causa de um mandado que estava em aberto. Ela ficou 2 anos numa penitenciária, até a justiça reconhecer o erro. Eu espero que esse novo sistema venha ajudar a pessoa pagar aquilo realmente que ele deve. Olha só, é lei. Quem é cego e tem cão-guia pode entrar com o animal em todos os meios de transporte público ou privado, mas lá em Sorocaba, um morador foi na justiça por não conseguir andar com o cão-guia dele em carros de aplicativo e ele ganhou uma indenização. Os olhos da Badusca são os olhos do Murilo. Ele nasceu cego e conta com a ajuda da cadela há 2 anos. Mas essa companhia tão importante é considerada um transtorno por alguns motoristas de aplicativos. Já aconteceu do motorista passar direto, fingir que não me viu. Eu já cheguei a ficar quase 1 hora na chuva com a minha filha de 3 anos no colo, esperando um motorista que me levasse. Está na lei.
A pessoa com deficiência visual, acompanhada de cão-guia, tem o direito de entrar com o animal em todos os meios de transporte de uso público e também privado, de uso coletivo, que é o caso do transporte por aplicativo. O Murilo, então, cansado de ser desrespeitado, decidiu cobrar pelos seus direitos. E a Justiça entendeu que houve falha na prestação de serviço e a conduta foi discriminatória e injustificada. O estudante de Direito ganhou uma indenização por danos morais. Agora a gente vai mostrar como é simples para um motorista de aplicativo fazer uma corrida para uma pessoa com deficiência visual que usa um cão-guia. Geralmente eles vêm na frente, porque o cão é treinado para se comportar dentro de um carro. Ela já entrou rapidinho. Muito bem. Ficou aqui num cantinho, não deu trabalho nenhum. Se posiciona aqui, vai assim até a gente descer. Cheiro também não tenho nenhum, é um cão muito limpo. Se eu fosse motorista de aplicativo, eu teria orgulho de levar um animal tão lindo desse no meu carro. Mas nem todos pensam assim. O Murilo faz prints da tela do celular cada vez que um motorista recusa a viagem. Já são mais de 10. Nós tivemos sorte. Sem saber que estava sendo gravado, o Evandro desceu do carro para ajudar. Ele tem a necessidade, por que não vamos ajudar? Depois é só passar um aspirador de pó, né? Para tirar o pelo, se cair não tem problema não. E aí, Murilo, o que achou de ter um motorista consciente que parou para você? A esperança é essa, né? Nessas pessoas que param, que olham além do cão, né? Que param e que cumprem a lei, né? A seguir, a exoneração do presidente da Fundação Nacional de Artes, Miguel Proença. E um dia depois do primeiro fim de semana de provas, candidatos já estão de volta às salas de aula para estudar para o Enem. Até já. Tudo começou com uma brincadeira. Amanhã faz 4 anos do rompimento daquela barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais. 19 pessoas morreram. E você sabe, né? Depois teve a tragédia de Brumadinho, em janeiro desse ano, com o rompimento de uma outra barragem. E aí foram 252 mortes e 18 pessoas desaparecidas. Pois bem, a Agência Nacional de Mineração, o órgão que é responsável por fiscalizar as barragens como essas, está passando por dificuldades. E as condições de trabalho ruins começam nos prédios da agência. A situação é precária. As más condições de trabalho começam nas sedes das agências. Em Rondônia, a infiltração está nas paredes, destruiu a porta. Em Roraima, a pintura está soltando. Os sacos com materiais ficam espalhados pelo chão. E no Amazonas, as paredes estão precárias. Metade das barragens do país fica em Minas. É o estado com maior número, 212. E para fiscalizar essas estruturas, algumas com risco de se romper, são apenas 5 fiscais. De acordo com o relatório da Controladoria Geral da União, a falta de fiscalização está provocando perdas na arrecadação dos royalties da mineração, tirando receitas dos governos federal, estadual e municipal. No Brasil, para cada R$1 de royalty de mineração recolhido, tem outros 2 sonegados. Então, ao invés da gente ter hoje uma arrecadação de 4 bilhões de reais, como vão ter de royalties, ela podia ser 10, 12 bilhões se a agência fizesse o papel dela. O Ministério Público Federal e a Agência Nacional de Mineração assinaram um acordo para garantir recursos só para fiscalização em barragens. De 2019 até 2021, a União deve repassar cerca de 42 milhões de reais para a agência, além do valor que já era previsto para o orçamento anual. O dinheiro deve ser usado na contratação de 40 profissionais, além da compra de carros com tração, notebooks, drones, passagens aéreas e curso de qualificação em barragens. A União assinou este acordo e, portanto, se não for feito o pagamento, nós vamos executar, incluindo as multas, sem contar eventual responsabilização pessoal das pessoas envolvidas. Segundo o Ministério Público, foi a ANM quem definiu as prioridades, mas o representante da agência acredita que esse valor ainda não será suficiente. Se para 2020 nós temos que atender todo o cronograma de fiscalização de barragens com apenas 16 milhões, está mais do que claro que a gente não vai conseguir executar a atividade finalística do órgão como um todo.
O presidente da Fundação Nacional de Artes, Miguel Proença, foi exonerado. A portaria assinada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Doutor em música e pianista, Miguel Proença estava no comando da Funarte desde fevereiro. O governo ainda não anunciou o nome do substituto. Quem assume o cargo interinamente é o diretor executivo da Funarte, Leônidas de Oliveira. E olha só, 24 horas depois de fazer o Enem, os estudantes já estão de volta, estão na sala de aula para tirar as dúvidas para a próxima prova no domingo. No dia seguinte à prova, alunos ansiosos. O Gustavo discutiu com a professora a abordagem que usou na redação. Eu achei que, como ela me falou, tipo, o que teria sido cobrado, né, o que pode ser, né, dito no texto, eu achei que eu acabei indo bem, graças a Deus. Pós-prova, eles ficam frágeis, sabe, sensíveis, porque preocupados com o resultado. E eles ainda têm a segunda etapa. Esse lado emocional é muito importante. O tema da redação propôs uma análise sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Logo depois do início do exame, esta foto com as instruções sobre a redação do Enem vazou numa rede social e rapidamente se espalhou pelo país. O ministro da Educação disse que ninguém foi prejudicado porque a imagem foi divulgada depois do início das provas. Que a polícia está investigando e muito provavelmente foi um aplicador de prova quem divulgou a imagem. A gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto da página da redação. Eu mesmo já tinha divulgado o tema, quando ele divulgou essas fotos, e agora ele vai ter que responder na justiça. Ontem, mais de 3.900.000 candidatos fizeram a primeira etapa do Enem em todo o país, quase 77% dos inscritos. O Ministério da Educação afirma que o Enem deste ano registrou o menor índice de ausência, 23,1%. Os estudantes se dedicaram e se sacrificaram para fazer a prova. Ex-seringueiro no interior do Acre, seu José tem 68 anos e fez a prova ontem. Quer estudar direito. A Vitória saiu de Brasília, onde está internada, e foi de ambulância até o local da prova, em Lusiânia, Goiás. Ela já passou por 2 transplantes de coração, estava num hospital e conseguiu o aval dos médicos. A mesma profissão que quer seguir. E eu estou estudando desde o começo do ano, de março desse ano, e estou firme e forte para essa prova. O preparo agora é para domingo que vem, que tem provas de física, química, matemática e biologia. Nesse cursinho aqui em Brasília, os alunos estão reforçando as revisões. Acham essa a etapa mais difícil do Enem. A Gabriela está estudando de manhã até à noite. O meu intuito é me programar bem essa semana para conseguir estudar bem, para no dia estar tranquila, que eu acho que é o mais importante. Olha, o número de coworkings, aquelas salas comerciais em que a pessoa paga pelo tempo que usa, cresceu, viu? Quase 50% no último ano. Isso é um reflexo dos novos modelos de negócio. E 1 em cada 5 desses espaços compartilhados fica em São Paulo, onde já tem, gente, até coworking público e para curso de pós-graduação. Estuda, depois uma pausa para o café. E esses intervalos nem sempre são para descanso. Você vai ampliando seu networking e pode aparecer oportunidades já para poder entregar um serviço ou alguma coisa. É que as aulas de pós-graduação dessa faculdade em São Paulo são no mesmo espaço que é usado por empresas de tudo quanto é tipo. As aulas nesse coworking foram pensadas como uma ponte entre alunos e mercado de trabalho. Os alunos chegam mais cedo, conversam, fazem o network, conseguem emprego, conseguem contratar pessoas. Esse modelo de coworking foi criado nos Estados Unidos há quase 15 anos. E é um jeito de trabalhar compartilhando espaço e gastos. Dividir o custo da internet, dividir o custo da moça da limpeza, o custo da recepcionista, o custo da sala de reunião. Então, quando a gente compartilha, a gente economiza junto. Em um ano, o número de coworkings no país cresceu quase 50%. Dados do setor mostram que no ano passado geram quase 1.200 espaços.
É uma nova forma mesmo de trabalhar que o pessoal de Taipas, na periferia de São Paulo, está conhecendo. Esse é o primeiro coworking público da capital paulista. Ter colocado esse espaço no centro da comunidade, no meio de um conjunto habitacional, faz toda a diferença, porque a gente traz para as pessoas até uma autoestima maior de saberem que é possível ter sucesso empreendendo e gerar sua renda. Computador, internet, impressora, mesa para fazer reunião, cafezinho e até cursos de empreendedorismo. Tudo de graça. Esse espaço compartilhado funciona sempre durante a semana. E para usar não precisa fazer nenhuma reserva não. É só chegar mesmo. Inclusive, eu já consegui alguns clientes. Deu até negócio já. Deu negócio aqui. Então, isso que é sensacional, né? Sensacional, é isso aí. Olha isso aqui. Astronautas receberam uma encomenda diferente hoje lá na Estação Espacial Internacional. Veja só, de tempos em tempos, um foguete decola da Terra para levar suprimentos e experimentos científicos para a estação. Dessa vez, os astronautas receberam um forno para fazer biscoitos de chocolate. Mas não é só para comer, não. É mais uma experiência para testar o impacto que a gravidade zero tem na hora de cozinhar os alimentos. A ideia é preparar os astronautas para viagens mais longas no espaço. E olha, antes de terminar o jornal hoje, eu tenho uma dica imperdível. Os 30 anos da queda do Muro de Berlim e as consequências desse evento para o mundo são o tema do podcast O Assunto. Renata Lopretti entrevista o repórter Círio Bocaneira, que trabalhou por mais de 30 anos na Globo e cobriu em Berlim os acontecimentos de 9 de novembro de 1989. Outra convidada trabalha aqui com a gente, é a editora do Jornal Hoje, Manuela Aragão. Ela passou 2 meses na Alemanha e entrevistou pessoas que testemunharam a queda do muro. Manuela produziu também reportagens que a gente vai exibir ainda essa semana aqui no JH para relembrar a data. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Fique agora com Se Joga. Boa tarde, até amanhã.